São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugai-o, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, principitai no inferno a Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa oração que foi feita no final do vídeo, ela foi escrita pelo Papa Leão XIII, após ele ter tido algumas visões sobre as obras do demônio no mundo e também na igreja. E ele pediu que essa oração fosse recitada ao final de toda a Santa Missa, celebrada no rito em latim. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Salve Maria Imaculada. Meu nome é Alessandro, este é o Sanctus. E nós estamos começando mais um vídeo, mas antes de nós darmos início a esse vídeo, a essa jornada, que nós vamos fazer de 3 vídeos, eu gostaria de te pedir que curtisse o nosso vídeo, dá o like lá, para que você possa ajudar o canal, se inscreva também, ative o sino para você receber as novidades, ajude a gente, que canais católicos, como nós já sabemos no YouTube, ele não é muito impulsionado, não tem uma ajuda a canais do nosso tipo, católicos, para a formação de católicos. Então, ajuda a gente, curte, compartilha com todo mundo também. Esse vídeo de hoje e os 2 outros vídeos que virão serão de extrema importância para cada pessoa que você conhece. Então, curte aí, ativa o sininho, segue a gente também lá no Instagram, loja.sanctus. Se inscreve também, o link vai estar na descrição. No nosso canal do Telegram, onde nós vamos enviar inúmeros documentos e materiais de apoio que nós estaremos utilizando nos nossos vídeos e nas nossas formações que virão. Então te convido para se inscrever também no nosso canal do Telegram. E o vídeo de hoje ele é, como eu já disse, uma jornada. O nome da jornada na verdade Jornada para uma Boa Confissão, onde nós vamos trabalhar alguns pontos para que nos leve a uma boa confissão. E o primeiro vídeo que nós vamos estar fazendo tem o título de O Inferno. Nós vamos entender um pouco sobre o que é o inferno e algumas visões de santos que tiveram a graça por Deus de terem visões do inferno e escreveram sobre isso para nos alertar. Hoje em dia nós notamos um grave problema no mundo, que é a falta de pregação sobre o inferno. As pessoas estão com medo de falar do inferno, com medo de assustar as pessoas e de que afaste as pessoas da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, as homilias, pouco se fala hoje em dia sobre o inferno, talvez por um medo, talvez tenha crianças na igreja e elas podem ficar aterrorizadas e se escondem a realidade do inferno. Algumas pessoas ainda acreditam que o inferno não é real, que o inferno não existe. E dizer que o inferno não existe, só diz que ele não existe quem não quer que ele exista, Porque dizer que o inferno não existe não é um ato da inteligência, é um ato da vontade. A pessoa tem um desejo de que ele não exista, então ela cobre a sua mente com uma névoa, encobrindo isso com essa ideia de que o inferno não existe, ou se existe está vazio, porque é muito mais fácil para a sua vontade acreditar que o inferno não existe, pois assim ela acredita que não irá para lá e pode continuar com a vida nos seus pecados sem a conversão. Então, a ideia de acreditar que o inferno não existe é uma ideia da razão, não da razão, da vontade. E o inferno, ele de fato existe e não é como na Terra. Às vezes a gente parece que cai na bobagem de acreditar que lá será como na Terra, e acho que é por isso que as pessoas estão perdendo o medo de irem para lá. O inferno não é como a Terra. Você não escolhe se você vai querer parar, ou vai ter uma folga, vai ter um recesso. Não é assim que funciona. Eu quero que você mentalize agora na sua imaginação algo que você gosta de fazer. Por exemplo, uma viagem para a praia. Quando a pessoa vai para a praia, passa uma semana com o sol, com a areia, a água do mar extremamente salgada, a pessoa começa a se cansar daquilo, depois de 1, 2 semanas. Pense em algum prazer, algo que você goste, alguma coisa que você gosta de fazer, talvez no seu celular, algum prazer que você goste. Você chega a um certo ponto, você se cansa daquele prazer. E isso fazendo em um espaço curto de tempo comparado ao espaço de tempo do inferno. Agora imagine a eternidade.
em um local de sofrimento, se você irá resistir a isso. Imagine você numa noite com febre, passando mal e tendo um sofrimento naquela noite ali, apenas uma noite, tendo febre, tosse e algumas dores no corpo. Imagine se você já passou por isso. Agora imagine a eternidade de sofrimento. Então, vamos entender um pouco sobre o que é o inferno. Que ele não é como a terra. E a pessoa, ela terá uma certeza grande de quando se chegar ao inferno, peça a Deus que não, de que terá a certeza de que ela está lá por única e exclusivamente culpa sua. E ela vai começar a entender aquilo e refletir aquilo pela eternidade. Que está lá pelas suas escolhas, pelas suas falhas, e vai chegar até a ciência de que ela escolheu estar lá. Vamos entender então o que é o inferno, o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre o inferno. E lá no número 1033, vem nos dizer o seguinte, 1033 e 1034 vem falar sobre o inferno. E vem dizer o seguinte: Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o seu amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E este estado de exclusão definitiva da comunhão com Deus com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. Ou seja, se separar de Deus e dos bem-aventurados e ir para um local de sofrimento se chama inferno. No número 1034, diz o seguinte, do Catecismo da Igreja Católica. Jesus fala muitas vezes do Geena, do fogo que não se apaga. Geena era um local em Jerusalém, como um buraco, onde eram colocados lixos e também corpos, e lá tinha um fogo que queimava toda aquela podridão que era jogada lá. Era um fogo que nunca se apagava. Então esse era o Geena, que vem falando também. Jesus fala muitas vezes da Geena, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se. E aí o Geena Jesus utilizou como uma analogia para o inferno, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa do pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Está em Mateus 13, 41 a 42. E que pronunciará a condenação. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, a pessoa que mais, para a Bíblia, se nós procurarmos no Novo Testamento, na verdade, quem era o maior pregador que falava sobre o inferno no Novo Testamento? E era Jesus Cristo. Jesus falou do inferno 18 vezes, para nos alertar de que se não vivermos, se não seguirmos a Ele, seremos condenados segundo a justiça divina. Ah, Alessandro, mas Deus promove a justiça e por que Ele permite o mal? Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o porquê que Deus permite o mal, e eu vou deixar aqui no card em cima e também na descrição desse vídeo, onde você pode estar vendo um vídeo que chama A Divina Providência e o Livre-Arbítrio. Então eu falo um pouco sobre a Divina Providência e sobre o livre-arbítrio e mostro lá o porquê que Deus permite o mal. Se você entende-se que você já deve saber um pouco sobre isso, mas assista esse vídeo para que você possa entender também isso. Então, no Catecismo da Igreja Católica vem nos dizendo sobre isso, que o próprio Cristo pregava sobre o inferno. Então, o inferno não seria algo irreal, não seria algo que não existe, até porque o próprio Cristo nos fala sobre ele, no Antigo Testamento também nos fala sobre ele, onde Deus criou o homem, criou a humanidade, criou também os anjos como seres que contemplarão a sua face, a face de Deus. E alguns anjos, em especial Lúcifer, se separaram de Deus e por orgulho escolheram o pecado. E Deus então, assim, o condenou, né? E ele vai ao inferno.
E o inferno é um local de extremo sofrimento, para que nós possamos pagar pelos pecados. Aquelas pessoas que morreram em pecado mortal serão condenadas ao inferno segundo a justiça divina. E diversos santos da igreja tiveram visões terríveis sobre o inferno. E eu vou destacar algumas dessas visões. Eu vou deixar diversas visões em um PDF lá no canal do Telegram. Eu vou enviar um PDF lá com várias visões e sonhos e pessoas que tiveram em um momento de oração, santos da igreja, visões do inferno. E eu vou destacar algumas aqui. A primeira de Santa Teresa d'Ávila. Ela teve essa visão do inferno, onde ela estava num momento de oração e o Senhor a conduziu a esta visão. Então, irmãos, muitas das vezes nós vemos pessoas pregando de que o inferno não é real, de que não existe, ou que se existe está vazio. Alguns teólogos têm o costume de pregar isso, e é totalmente o contrário do que o próprio Cristo nos orienta, do que a igreja acredita, do que a igreja ensina, do que os santos nos ensinam e do que é pregado para a gente sobre o inferno. E as visões dos santos são extremamente fortes com relação a isso. Vamos lá para a visão de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila nos narra o seguinte: havia muito tempo que o Senhor me fazia muitas graças já referidas a outras ainda maiores. Quando um dia, estando em oração, achei-me subitamente, ao que me parece, metida corpo e alma no inferno. A entrada pareceu-me um túnel longo e estreito, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O chão tinha a aparência de uma água, ou antes, de um lodo sujíssimo e de odor pestilencial, cheio de répteis venenosos. No fundo, havia uma concavidade aberta numa parede, como um armário, onde me vi encerrada de maneira muito apertada. O tormento interior é tal que não há palavras para o definir, nem se entende como é realmente. Na alma senti tal fogo que não tenho a capacidade para o descrever. No corpo eram incomparáveis dores. Tenho passado nessa vida dores gravíssimas. No dizer dos médicos, são as maiores que se pode suportar. Como, por exemplo, quando se encolheram todos os meus nervos e fiquei tolhida. Já não falo de outras muitas dores de diversos gêneros, até algumas causadas pelo demônio. Posso afirmar que tudo foi nada em comparação do que ali experimentei. O pior era saber que seria sem fim, sem jamais cessar. Sim, repito, tudo mais pode chamar-se nada em relação ao agonizar da alma. É um aperto, um afogamento, uma aflição tão intensa e acompanhada de uma tristeza tão desesperada e pungente que não sei como posso explicar semelhante estado. Na visão dela, o Senhor deu a ela a graça de ver um sofrimento tão gigantesco que todas as dores que ela já sentia devido às suas enfermidades pareciam nada perto daquilo que ela vivenciou naquele momento de oração que ela teve, naquela visão que ela teve. E ali ela narra aqui no final que era um aperto, um afogamento, uma aflição tão intensa na alma, e acompanhada assim também de uma tristeza tão grande que ela não sabe como descrever tamanha tristeza, que é o sofrimento das almas que são condenadas, dos infelizes que são condenados ao inferno. É algo extremamente terrível, e hoje parece que as pessoas brincam com isso. As pessoas brincam com a conversão, as pessoas brincam com isso de amanhã eu me converto, eu não preciso deixar agora esse pecado, amanhã eu tento mudar. Pessoas que debocham do Senhor, vivem uma vida de deboche, de que amanhã eu mudo isso. E você não sabe o tempo que você ainda tem. E olha a coisa grave que espera aquelas almas que vivem em pecados mortais e que não se arrependem. E hoje as pessoas vivem de forma tão desleixada que parece não se importar mais com a salvação. Parece não se importar mais com o destino terrível que as suas almas podem ter. A gente anda pelas ruas, conversa com as pessoas
E pouco se fala hoje sobre conversão. Imagine Santa Teresa, na época dela, Deus já deu a ela essa visão para alertar as almas que viviam em pecado. Agora imagine hoje, onde as pessoas nem mais se fala do inferno, nem mais se fala de conversão, não se fala mais de santidade. Imagine esse sofrimento. Santo Antônio Maria Claret, ele teve uma visão também sobre o inferno e ele descreve, e eu trouxe aqui um trecho extraído de um escrito dele, onde ele fala um pouco sobre os tormentos do inferno, e é algo que é de dar medo, de arrepiar realmente a nossa alma, e de nós pensarmos nos nossos pecados, nas nossas falhas e imaginarmos que é para isso que estamos caminhando, e de se arrepender e buscar rapidamente uma confissão. E eu vou ler um trecho deste relato de Santo Antônio Maria Claret. A sensação dos tormentos do inferno é essencialmente terrível. Ele se parece, ó alma minha, como uma noite escura sobre um cume de uma montanha alta. Lá embaixo há um vale profundo e a terra se abre de maneira que, com o teu olhar, podes ver o inferno e sua profundidade. Ele se parece com uma prisão situada no centro da terra, muitos quilômetros abaixo, tão cheio de fogo, preso num recinto de forma tão impenetrável que, por toda a eternidade, nem sequer a fumaça pode escapar. Nesta prisão, os condenados estão próximos um do outro como tijolos num forno. Imagine o calor do fogo em que estão queimados. Primeiramente, o fogo se alastra por todas as partes e tortura inteiramente o corpo e a alma. Uma pessoa condenada permanece no inferno para sempre, no mesmo lugar que foi destinada pela justiça divina, sem ser capaz de mover-se, como um prisioneiro num tronco. Ou seja, a alma que é condenada, ela vai estar lá passando por aquele sofrimento e ela não consegue nem se mover para tentar buscar alguma espécie de alívio daquela tortura que está passando. Do jeito que ela cai, ela passará pelos sofrimentos sem conseguir nem sair de lá, sem se mover, o mesmo local. Imagine você no mesmo lugar, durante toda a eternidade, passando pelo sofrimento, durante todo o tempo inteiro, sem cessar, para sempre. É algo terrível de se imaginar. Uma pessoa condenada permanece... O fogo que o envolve totalmente, como um peixe na água, o queima em volta, à sua esquerda, à sua direita, em cima e embaixo. Sua cabeça, seu peito, seus ombros, seus braços, suas mãos, seus pés estão totalmente invadidos pelo fogo, de maneira que ele, por inteiro, se assemelha a uma peça de ferro incandescente e cintilante, que acaba de ser retirada do forno. O teto do recinto em que moram as pessoas condenadas é de fogo. A comida que se come é de fogo. A bebida que se toma é fogo. O ar que se respira é fogo. Tudo quanto se vê e se toca é fogo. Mas este fogo não está simplesmente fora. Além do mais, ele transpassa pela pessoa condenada. Invade o seu cérebro, seus dentes, sua língua, sua garganta, seu fígado, seus pulmões, seu intestino, seu ventre, seu coração, suas veias, seus nervos, seus ossos, invade a medula, bem como o sangue. Imagine, então, você colocando a sua mão sobre uma vela. Você não consegue ficar 10 segundos com a mão em cima de uma vela. Agora imagine, isso é a narração de um grande santo da igreja, Santo Antônio Maria Claret, onde ele explica como é o fogo do inferno. Ele queima por dentro, por fora, cada centímetro do seu corpo. Imagine quando você tem aquela queimação, aquele mal-estar de comer algo ruim. Já é algo extremamente horrível. Imagine todo o seu corpo, por dentro e por fora, queimando. Como eu disse, você não consegue ficar 10 segundos com a mão sobre uma vela acesa, sem que ela te queime e você tenha que retirá-la rapidamente.
Agora imagine passar a eternidade, como ele relatou no início, você não vai conseguir nem se mover para se livrar daquilo. É algo extremamente terrível, terrível. E aqui ele termina citando São Gregório Magno. No inferno, segundo São Gregório Magno, haverá um fogo que não pode se apagar, um verme que não morre, um cheiro insuportável, uma escuridão que pode se sentir, castigo por açoites de mãos selvagens, com todos os presentes desesperados por qualquer coisa boa. Então o inferno ele é a ausência de tudo que é bom, porque é a ausência de Deus e Deus é bom. Então a ausência de Deus torna tudo mal. E isso é o inferno, a ausência de Deus. E no próximo relato que nós vamos ler de Catarina de Sena, Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja, e ela vem falar sobre o pior de todos os sofrimentos do inferno, que faz o fogo do inferno parecer algo bom, de tão pior que é este sofrimento específico de uma alma ao inferno. Então, por ter a ausência de Deus, não há nada bom. E todo esse sofrimento, e estou falando aqui apenas desse sofrimento físico, né? Que seria de queimar mesmo, do sofrimento da tortura, de vermes. Nas Sagradas Escrituras vem dizer que no inferno existem vermes, que é como se vermes comessem o seu corpo. Então, além de uma citação, acredito que é Paulo que diz isso, além de uma citação alegórica, onde fala que é algo terrível, é também, muito possivelmente, uma citação de algo físico, de um sofrimento físico, de putrefação da própria carne e da alma no inferno. Então, juntamente com o fogo, inúmeros outras torturas, outros sofrimentos. No PDF que eu vou deixar lá no canal do Telegram, tem o relato de vários testemunhos de santos que tiveram visões e sonhos em oração sobre o inferno e diversas formas de tortura que são apresentadas a eles lá e que são terríveis para uma alma que é condenada ao inferno. E aqui Santa Catarina de Sena, ela vem nos dizer sobre um momento de oração também. Ela teve um diálogo, né, com Cristo, e Cristo revela a ela sobre o maior sofrimento de uma alma, que uma alma pode ter ao ser condenada ao inferno. Irmãos, é preciso mesmo se converter. Veja o que diz. Disse Jesus a ela: Filha, a tua língua é incapaz de descrever os sofrimentos desses infelizes. Infelizes esses, as almas condenadas ao inferno. No inferno, os pecadores padecem 4 tormentos principais. E aí, Jesus vai descrevendo isso para ela. O primeiro tormento é a ausência da minha visão. Ou seja, a ausência de Deus é o maior de todos os sofrimentos de uma alma. Eu não me lembro onde eu vi, mas em uma sessão de exorcismo, um padre questionou a um demônio o que esse demônio gostaria de ter a oportunidade de ver, de receber, né? E esse demônio dizia que ele passaria por todos os sofrimentos possíveis por 1000 anos só para poder ver a face de Deus. Um demônio, uma alma, né, perdida no inferno. Então, uma alma que se perde no inferno é um sofrimento gigantesco. E o maior de todos os sofrimentos é não poder contemplar a face de Deus. E é o que Deus vem descrevendo aqui para Santa Catarina. E aí ele continua: um sofrimento tão grande que os condenados, se fosse possível, prefeririam sofrer o fogo, vendo-me, do que ficarem fora dele sem me verem. Ou seja, eles preferem sofrer na eternidade no fogo, podendo ver a face de Deus, do que permanecerem por pouco tempo no fogo do inferno, sem poder contemplar a face de Deus. Segundo tormento, como consequência, é o remorso que corrói interiormente o pecador, privando-o de mim. Logo, longe da conversão dos anjos, a conviver com os demônios, aliás, a visão do diabo constitui o terceiro tormento. Ao vê-lo, duplica-se o sofrer. Ou seja,
o segundo sofrimento, o segundo tormento de uma alma condenada ao inferno é o remorso de não contemplar a face de Deus, de não contemplar o canto dos anjos, a presença dos anjos, e a única coisa que elas conseguem contemplar são os demônios. E o terceiro tormento que eles sofrem é de contemplar a face do próprio Satanás, né? De Lúcifer, que duplica o seu sofrimento. Os infelizes danados veem crescer os seus padecimentos ao verem os demônios. Nestes, eles conhecem-se melhor, entendendo que, pela própria culpa, merecem o castigo. Ou seja, a alma começa a entender que, por sua própria culpa, ela escolheu aquilo. Ela merece aquele castigo. Assim, o remorso martiriza-os e jamais cessará o ardor da consciência. Então, como nós vimos na visão de Santo Antônio Maria Claret, além do fogo que queima, existe esse ardor na consciência de não ter feito mais em vida para merecer a salvação e ter sido condenado ao inferno, o que torna tudo ainda mais doloroso para aquela alma. Muito grande é este temor, porque o diabo é visto no seu próprio ser. Tão horrível é a sua fealdade, a sua feição, que a mente humana não consegue imaginar. Segundo a justiça divina, ele é visto mais ou menos horrível pelos condenados, conforme a gravidade das suas culpas. O quarto tormento é o fogo, um fogo que arde sem consumir, sem destruir o ser humano. É algo imaterial que não destrói a alma incorpórea. Na minha justiça, permito que tal fogo queime, faça padecer e aflinja, mas não destrua. É ardente e fere de modo crudelíssimo e de muitas maneiras. E a uns mais, a outros menos, segundo a gravidade de seus pecados. Isso está no livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. Então, aqui o próprio Cristo alertando a Santa Catarina para que alertasse a cada um de nós que, mediante os nossos pecados, o sofrimento é mais ou menos, mas ele não deixa de existir. Uma alma que morre em pecado mortal, e no segundo vídeo nós vamos falar especificamente sobre os pecados, esse é para falar apenas do inferno. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa realidade dos pecados e sobre as almas que são condenadas ao inferno. Então, aqui nós vemos o diálogo a narração, na verdade, de alguns santos que falam sobre visões do inferno. Nós vimos sobre o catecismo que diz que o inferno é real e que muitas almas são condenadas a ele por se afastarem de Deus. E por se afastarem de Deus em vida, elas continuam afastadas de Deus na morte. Após a morte, irmãos, não há o que ser feito. Após a morte não há o que se arrepender. Então muitas das vezes nós vemos pessoas que escolhem não crer no inferno para poder viver a sua vida da forma que está nos seus pecados, e o Senhor vem alertar que o inferno é real. O próprio Cristo, como eu já disse, falou 18 vezes em vida sobre o inferno. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela vem trazendo a realidade do inferno. Em todas as vindas, todas as aparições que nós temos de Maria, um ponto que ela tem em comum em todas as aparições é falar do inferno, nos alertar sobre o inferno, e de que muitas almas estão indo para lá, e de que almas estão indo para lá cotidianamente. Se eu não me engano, é Santa Teresa d'Ávila também, que teve uma visão de neve caindo do céu, flocos de neve caindo do céu de uma forma gigantesca. E o Senhor revelava a ela que esses flocos de neve caindo do céu, como se fosse uma nevasca, eram almas condenadas ao inferno. Almas de católicos que não se confessavam bem e que não aceitavam a conversão verdadeiramente e eram condenadas ao inferno. E era a visão que o Senhor também deu a Santa Teresa d'Ávila. Então, irmãos, mediante essa visão do inferno, te convido a rezar, e nós estaremos tendo o próximo vídeo sobre o pecado, onde nós vamos refletir sobre o pecado, e o terceiro vídeo que será sobre a misericórdia. Então, se inscreve no canal, ativa o sino,
Entra no nosso canal do Telegram para que você não perca nada disso, para que você receba o material, como eu falei. Eu vou estar enviando um PDF com alguns relatos de santos, de sofrimentos que eles tiveram a graça de ter a visão de sofrimentos do inferno, visões do inferno. Eu vou estar deixando alguns relatos nesse PDF e vou estar enviando no canal do Telegram. Então, o primeiro vídeo é isso. É para que nós entendamos o quão terrível é o inferno e que nós não brinquemos mais com Deus. Não brinquemos mais com a realidade do pecado. Que nós possamos abandonar o pecado de forma a buscar cotidianamente uma boa confissão, uma boa comunhão, sem essas comunhões em sacrilégio. E só é possível através do sacramento da confissão e um arrependimento verdadeiro. Irmãos, eu vou falar sobre isso no último vídeo, mas é triste que nós não temos a vergonha no momento de pecar. Mas na hora de buscar a confissão, parece que o demônio coloca em nós de novo a vergonha e nós não queremos nos confessar. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas te convido a se inscrever. Agradeço por assistir esse vídeo até aqui. Fique com essas reflexões na sua mente e que você possa, durante esse dia, se você está vendo esse vídeo à noite, antes de dormir, reflita sobre isso. Reflita sobre o pecado. Quero te convidar a fazer uma reflexão. Agora ou mais tarde, quero que você feche os seus olhos. Imagine do seu lado dois caminhos. Um caminho que leve ao inferno e um caminho que leve ao céu. E você esvazia a sua mente. Mas antes de fazer essa reflexão, eu quero que você peça a Deus que venha sobre você e que te faça ficar na presença dele. E que você imagine ao teu lado o teu anjo da guarda, e ele com a mão no seu ombro, e dois caminhos na sua frente. Um caminho que leva para essa realidade que eu acabei de descrever. Um local pestilencial, de cheiro e odor horrível, que queimam o olfato. De visões terríveis, onde não há graça, não há bondade, não há luz. Um local onde há todo tipo de sofrimento, onde a nossa alma queima por dentro, por fora, cada órgão, cada membro do nosso corpo sofre no calor daquele inferno. Os nossos ouvidos sofrem com gritos, gemidos e barulhos que chegam a dar medo, e com sons dos demônios, e de almas que estão sendo torturadas o tempo inteiro. Um local onde não há a presença de Deus e você nunca mais irá contemplar a presença de Deus. Imagine um local tão terrível como esse. Um local nojento. Um local onde você não consegue se mover, onde você não consegue se mexer e você é cotidianamente torturado, flagelado. Onde seus ossos são triturados e restituídos o tempo inteiro. Onde é como se espinhos atravessassem a sua alma, o seu corpo, e você sente todo tipo de dor física, psicológica e emocional. E do outro lado nós temos a salvação. Nós temos um local lindo, onde os anjos estão lá adorando ao Senhor, onde os anjos estão felizes e as almas dos santos estão felizes, contemplando a face de Deus. E você tem essa opção de dois caminhos. E imagine qual caminho hoje, na realidade da sua vida, você tem escolhido. Como está a sua confissão? Como está a sua comunhão? Você tem se confessado apenas para poder comungar no domingo? Pense nisso. Então, fique com essa reflexão. Você tem dois caminhos que levam a dois lugares totalmente diferentes. De um lado, você tem o inferno com todos esses sofrimentos descritos. E do outro lado, totalmente contrário, você tem um caminho lindo, maravilhoso, que leva para Jesus, que leva para Cristo, que leva para contemplar a face de Deus e para todas as coisas boas que você possa imaginar. Qual caminho você escolhe? Fique com essa reflexão. E compartilhe esse vídeo com aquele irmão que precisa se confessar, que você sabe que ele precisa se confessar. Compartilhe esse vídeo com aquele irmão que você sabe que precisa da salvação. A salvação hoje está chegando, a oportunidade de você se salvar. Então não rejeite isso. E fique atento, ative o sino, porque vai ter o próximo vídeo falando sobre o pecado. Como eu disse, isso é uma jornada. Não veja só esse vídeo, você precisa ver todos os outros dois vídeos, pois o último vídeo é sobre a misericórdia. E para que você não fique atormentado com os dois primeiros vídeos, e você fique lá se martirizando e achando que não tem salvação, preste atenção, veja o último vídeo, pois existe sim a salvação. E o último vídeo é de extrema importância, pois fala da misericórdia e de como alcançar essa misericórdia. Amém, irmãos? Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que nos livre do fogo do inferno. Amém?